Olá, amigos, amigas do canal A Voz da Redenção. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço, hoje, dia 13 de julho de 2024, para continuarmos o nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz. E hoje, como todos sabem, foi anunciado no mês passado, nós estaremos terminando esse livro. Ficamos na metade, mais ou menos, do capítulo número 35, que é o último capítulo, né? E estaremos encerrando o livro. Mas temos uma grande novidade. Vamos estudar um outro livro a partir do mês que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço, que é o livro Laços de Afeto, da mesma autora espiritual, Hernandes. Então, como todos já sabem, a gente tem comentado bastante sobre o livro Mereça Ser Feliz, né? Que é um livro que onde a gente encontra, né, diretrizes para inverter a ordem em nossos programas mentais, os programas no bem, né, junto à lavoura espírita, caso tenhamos, de fato, suficiente humildade para aceitarmos quem somos verdadeiramente e decidirmos por interromper as fantasias de grandeza e de elevação, que por enquanto ainda não são conquistas definitivas de nossa alma. Isso está escrito aqui na contracapa do livrinho, né, do livro. Na contracapa está escrito essa definição do livro. E a gente foi, né, durante 35 meses, hoje, no caso, 36 meses, estudando capítulo a capítulo, uma vez por mês, sempre no segundo sábado do mês. Então, contando sempre com a bondade desses benfeitores espirituais que nos apoiam, nos orientam, né, nos ajudam nesta caminhada, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje a partir da página 240, que é mais ou menos a metade do capítulo, para que a gente termine hoje. Relembrando, como esse capítulo é uma palestra da Maria Modesto Cravo, porque, como todos sabem, todo o livro ele foi composto em capítulos, porque ele foi idealizado a partir de um curso de 20 dias que aconteceu na espiritualidade, lá no Hospital Esperança, sob a direção de Eurípides Barçanufo. Então, no final, a Maria Modesto Cravo foi chamada para fazer uma palestra de encerramento e nós lemos essa palestra, o início dela, e hoje a gente vai terminar. E nós ficamos num local da palestra, assim, bem propício para reiniciar hoje, que é onde a Maria Modesto Cravo diz assim: falemos agora de humildade. Então, ela vai, ao longo do restante da palestra dela, ela vai falar sobre o que é a humildade. E a proposta de trabalho de hoje é continuarmos lendo. Por quê? Porque, como é uma palestra, é a fala dela, né, a gente acha importante ler para que não fique nada assim de fora, né? E aí nós vamos lendo e vamos comentando o que nós, né, com toda humildade, pensamos que ela esteja querendo dizer, né? Jamais teremos a pretensão de representá-la nesse momento, já que a Maria Modesto, ela é um espírito de muita grandiosidade, né? E está bem, assim, adiantada na sua evolução espiritual.
e a gente só tem que fazer a nossa interpretação, não idealizando de que a gente vai conseguir dizer realmente aquilo que ela quis dizer, né? Então, assim, ó, ela começa, né, recomeça a palestra dela, dizendo que o orgulho, ele é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos. A humildade é o seu oposto. É a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano edificadas pelo egoísmo e nos vermos enquanto eu divino. Então, ela fala que a humildade ela é bem o oposto do orgulho, né? E ela brota da alma com uma transparência, né? Com uma veracidade tão forte que não é possível não se admirar, porque como vem com uma transparência, uma vivacidade, uma simplicidade tão grande que não tem como se nós contrariarmos, né? A humildade, ela é algo que nós temos dentro de nós, que nós conquistamos, né? E que nos faz muito mais verdadeiros, né? E aí ela diz que humildade é desilusão também. Por que será que ela diz, né, que é desilusão? É o reconhecimento de limites e qualidades, é conscientização. Porque sempre ao longo do livro nós estudamos que nós precisamos, né, a irmã Situfo vem dizendo que nós precisamos nos desiludirmos, né, desse mundo material em que estamos inseridos, dessas conquistas, né, da questão do consumismo, da moda, como é que eu vou dizer assim, da forma como foi nos ensinado o que é ter alegria, o que é ter prazer, o que é ter felicidade. Então, nós temos que ir nos desiludindo aos poucos daquilo que nós aprendemos como felicidade, como prazer, como alegria. E também ir nos desiludindo aos poucos daquilo que a gente pensa que a gente é. Porque ao longo do livro, ela nos ensinou o quê? Que o nosso eu real não é o mesmo que o eu ideal. Nós idealizamos um ser que muitas vezes não corresponde com o ser real. Então, ela fala em desilusão nesse sentido. E ela fala mais ainda. Humildade é estar conectado com a essência da vida e verdade. E ela botou verdade com um V maiúsculo. Para isso, é necessária sintonia com a verdade sobre nós mesmos, a realidade. E ela escreve em itálico. Quer dizer, é como eu estava dizendo, se desiludir desse eu ideal que nós formamos sobre nós mesmos e entrar em contato com a nossa realidade interior. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. A humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Então, para que possamos fazer esse autodescobrimento ou autoconhecimento, nós precisamos ter humildade, porque nós vamos nos defrontar com muitas questões nossas
que vão nos desagradar, vamos dizer assim, vão nos causar dores emocionais. E nós precisamos ter muita humildade para aceitar isso com simplicidade, com transparência, né? Ter paciência com a gente mesmo, para que a gente possa, a partir desse autoconhecimento, ir nos transformando aquilo que não está bem em nós, né? Então, quem vibra no espírito da humildade recolhe sempre na vida o que tem valor real para seu autoconhecimento, não agindo ao saber dos problemas, das proclamadas mentiras mundanas, porque zelará por sua identidade universal sem deixar assediar-se por apelos inferiores. Quem estiver na humildade será alguém que conseguirá existir, sentir-se realizado, porque está buscando ser ele mesmo e não ser o que os outros gostariam que fosse. Então, quando conseguiremos ser humildes, quando conseguirmos ser humildes, nós vamos nos sentir realizados, porque nós vamos poder ter liberdade de ser aquilo que somos e não gastar a nossa energia em usar máscaras, né, máscaras sociais para agradar seja quem for. Portanto, a humildade é a estrada de acesso para a felicidade. O estado de ausência do orgulho só pode ser alcançado com o sentimento de humildade, e não com essas capas que são colocadas para chamar a atenção alheia com virtudes que ainda não possuímos, camuflando impulsos de vaidade que de alguma forma, inevitavelmente, vão escoar em variadas metamorfoses. Então, sempre quando a gente vive um momento da nossa vida em que a gente quer camuflar aquilo que a gente é para agradar as outras pessoas, né? Aquela verdade que está dentro de nós, de alguma forma, ela vai escoar em variadas metamorfoses, como a autora diz aqui. Ou seja, de alguma forma, nós vamos mostrar esse eu que está lá, latente dentro de nós. Então, as capas são ilusórias, né? Essas capas são muitas. Uma delas é a da pobreza. A vinculação da humildade com a pobreza é algo cultural. E a cultura popular, apesar de sábia, muitas vezes comete severos pecados de conceituação. Se tem algo que não é semelhante à humildade, é a pobreza. Se assim o fosse, os países chamados de terceiro mundo, expressão preconceituosa, das sociedades terrenas, seriam conscientes, felizes, realizados, resignados, não haveria revolta e nem crime. Não é isso que verificamos, infelizmente. Há muitos pobres revoltados e orgulhosos, ao extremo. São simples ao vestir e nos hábitos, mas se pudessem, e ela botou 3 pontinhos. Então, o que ela está dizendo nesse parágrafo é que culturalmente a gente fala que humildade é pobreza, né? A gente vê uma pessoa pobre e a gente diz, como ele é humilde. E muitas vezes não tem nada a ver, não tem vinculação nenhuma a pobreza com a humildade. Porque, como ela mesmo diz aqui, um pobre, né, materialmente falando, ele pode ser muito orgulhoso, né? E a gente tem exemplos disso no nosso dia a dia. E ela segue, devemos ter a alma de pobre, colocou entre parênteses, entre aspas, devemos ter a alma de pobre,
como assevera a educadora católica Maria Junqueira Schmidt. Contentar com o que temos. Contentamento é o estado de realização interior que nasce da humildade. O universo é riqueza e natureza é prodígio divino de abundância. Pobreza é marca de mundos inferiores. É condição de seres que não se amam e nem tiveram alguém para amá-los. Pobreza não é humildade. Por isso, a mensagem espírita para os pobres deve ser a da riqueza interior como caminho para Deus. Então, ela reforçou o que ela disse no parágrafo anterior, né? Que pobreza não é humildade. Humildade não é apenas ter atitude modesta. De modesta basta eu mesma, ela colocou. Mais que isso, é ter atitude de lucidez em razão de haver aprendido as causas profundas de seus modos de agir e reagir, mas também de suas qualidades. É o estado da autenticidade. Pessoas humildes sabem existir, não se permitindo os vícios da representação da artificialidade. Por isso são livres. Então, as pessoas que são humildes verdadeiramente, elas sabem viver, sabem existir, como ela diz aqui, né? Então, elas não permitem representar nada em momento nenhum, né? Então, por exemplo, numa contenda, num conflito, numa discussão, com diálogo, com tranquilidade, a gente vai colocando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente é, né? Não usando uma máscara para agradar a todos e dessa forma, né? Essa capa esconde aquilo que nós realmente estamos sentindo e pensando, que segundo ela, no parágrafo anterior, de alguma forma depois, né, vai aparecer em alguma atitude nossa, em algum dizer, vai aparecer o que realmente a gente pensa, o que a gente está sentindo. Então, não adianta naquele momento ali eu usar uma capa de boazinha, dizendo que, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não. Então, sempre para que a gente seja realmente livre, a gente precisa assumir quem a gente é na intimidade, né? E realmente colocar aquilo que está dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Claro, com tranquilidade, no diálogo, né? Sem conflito, né? Nós devemos ser quem nós somos e não usar capas para agradar uma e outra pessoa, né? Essas capas, infelizmente, diz ela aqui, prestam um desserviço a nós mesmos, né? Por quê? Porque ao usar uma capa, eu preciso utilizar a minha energia, que poderia estar sendo utilizada em outro momento, com outra finalidade mais adequada. Eu uso essa energia, um esforço sobre-humano para mostrar aquilo que eu não sou, né? Então, ela diz assim, prestam desserviços a nós mesmos, porque a dificuldade que apresentamos para reconhecer os erros, os limites, as imperfeições, é a mesma que leva a perturbar e adulterar as noções acerca das qualidades. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites e das suas virtudes. Então, o orgulho é aquele grande inimigo nosso, porque ele não nos deixa sermos livres, transparentes e coerentes
com o que a gente realmente é na intimidade, né? Criou-se, por exemplo, uma cultura de que não se deve elogiar, realçar as qualidades para não incentivar a vaidade. Uma mentalidade de que não devemos falar de virtudes porque não as temos. No lugar da riqueza espiritual, fala-se em dívidas do passado, karmas, sofrimento, resignação, penúria, dor. Uma cultura de inferioridade é disseminada no mundo pelo gênio do mal, para que os homens não se sintam dignos do bem e do amor. Então, nós criamos, né, essa tradição, vamos dizer assim, de que não devemos elogiar, não devemos salientar a atitude boa de alguém ou salientar a qualidade das outras pessoas, né? Porque pretensamente isso poderia mexer com a vaidade daquela pessoa. E aqui a Maria Modesto diz assim, ó, não, que a gente precisa, né? A gente precisa falar sobre as coisas boas, sobre as coisas que as pessoas fazem de bem para disseminar o bem, né? Nós devemos comemorar os nossos ganhos espirituais, pessoais, porque nós temos que dar ênfase para as coisas boas e não ficar ali, ó, aquela questão, né, de que nós temos que sofrer, porque nós temos karma, porque nós precisamos ter dor, penúria, né? Não. Ao invés disso, a gente precisa estar todo momento, a cada conquista pequenininha do nosso dia a dia, comemorando, né? E falando também para as outras pessoas, elogiando as outras pessoas quando elas têm essas qualidades, e não ficar ali, não posso elogiar porque isso vai causar muita vaidade naquela pessoa, né? Tá? Se temos talentos e virtudes, é significativo que fiquem onde todos possam ver. Olha só, é bem assim que eu estava falando mesmo. Interpretei bem o dizer dela. E depois, quando uma qualidade realmente nos pertence, não temos como escondê-la. Ela surge naturalmente. Essa discrição e humildade de fachada, pregada como conduta de vigilância, pode emperrar o crescimento, porque a criatura adota postura para fora, mas não é educada para saber como lidar com os sentimentos que estão dentro. Então, a pessoa que é humilde, naturalmente ela é humilde e ela sempre vai aceitar de bom agrado as qualidades das outras pessoas e também as suas próprias qualidades, sem se envaidecer. Então, essa postura de ficar, né, não posso falar, porque senão eu sou vaidosa, não posso falar, porque senão eu estou me exibindo. Não tem porquê, né? Se eu quiser, se eu me sentir à vontade, me sentir livre, posso falar sim. Desculpa. O frio está muito intenso, por isso que a gente se resfria, né? Claro que ficar chamando a atenção para suas virtudes é atitude de infantilidade, né? E vaidade. Entretanto, a relação que travamos com nossas qualidades é que precisa ser redimensionadas. Ocultá-las não vai levar a nada. Então, redimensionar, né? Quando for a hora certa, a gente fala. Quando for para o bem das pessoas, a gente fala. Quando a gente vê que não é o ambiente adequado, não são as pessoas adequadas, a gente cala. Então, redimensionar, né?
Não é calar totalmente, nunca falar, para não ser taxada como vaidosa, mas também, ao mesmo tempo, é preciso que se fale das qualidades, das conquistas, para incentivar os outros a fazer as mesmas conquistas, né? E ela diz mais adiante assim: essas capas, que são o vínculo doentio com o ego, iniciam-se no ato educativo durante a infância. A falta de contato com os sentimentos e habilidades inatas da criança são substituídas pelas normas ou costumes sociais que conspiram para a formação do homem social, descuidando do homem alma. Que a gente sempre comenta também aqui nesse espaço, né? Que muitas vezes os pais, os avós, enfim, os cuidadores, se preocupam muito com a cognição, se preocupam muito com o ajuste das crianças ao sistema social. Não que não deva se preocupar, mas há um excesso de preocupação e em detrimento às conquistas ou ao autoconhecimento ou ao desenvolvimento emocional da criança, né? Precisamos prestar mais atenção ao desenvolvimento emocional para que eles sejam uns adultos, né, mais livres, mais conscientes de si mesmo, né, e portanto mais alegres, né? O que é muito lamentável, porque dessa maneira a criança é levada a ser o que não é para atender a caprichos paternais ou requisitos da sociedade. Seus sentimentos nem sempre são considerados, seus pendores também, né? Que a gente estava falando agora há pouco. E os sentimentos são o espelho da consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com quem somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do ego e passando a escutar Deus na intimidade. A consciência expressa-se no coração com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade, de autoconhecimento. Então, imagina, né, o quanto a gente estaria contribuindo para esse novo adulto ser maduro na questão dos seus sentimentos, porque ele vai se autoconhecer melhor, ele vai desenvolver melhor as suas emoções e, portanto, ele vai ser também uma pessoa humilde, uma pessoa capaz de expressar aquilo que ele é na intimidade, sem constrangimento nenhum e sem a necessidade do uso de capas ilusórias. Então, ali, depois, seguindo em frente, ela diz assim, e o sentir, tá? Ela diz assim, conhecê-los é criar um elo com a humildade, tá? A consciência expressa-se no coração com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade e de autoconhecimento, tá? Como disse anteriormente, certa feita, alguém chamou Jesus de bom. E ele não aceitou o título, dizendo: bom é o Pai. Porém, em outro momento, ele sentenciou: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Isso é humildade, saber quem se é, nem mais e nem menos, né? Um grande exemplo de humildade nessa passagem, né, do Evangelho, que ele diz, né, eu o sou, né? Ele quer dizer, ele tem consciência daquilo que ele é e não se envaidece por isso, não. Ele está dando um exemplo, né, para todos nós de que a gente precisa ser transparente, com tranquilidade, com diálogo, enfim.
Seguindo a palestra da Maria Modesto Cravo, ela diz assim: não se expressa qualidades, não se elogia, entretanto, uma carência de estima e consideração alheia no campo dos sentimentos, que é muito natural e não pode ser confundida com o vício de prestígio. Né? Então, quer dizer, essa naturalidade, essa transparência, essa consciência do que se é, não pode ser confundida com aquele vício que se tem de que tem que estar sempre sendo prestigiado, elogiado, reverenciado, né? Todos precisam ser amados, tanto quanto amar, serem estimulados, tanto quanto estimular. Nem esconder, nem ficar mendigando aprovação alheia. Que é isso que lá em cima, né, ela estava falando que as nossas qualidades, né, nós precisamos redimensionar, né, esse nosso sentimento, essa nossa postura, né, entre a vaidade e a humildade. Nem tanto céu, nem tanto terra. Então, a humildade pregada com ocultação de virtudes e a adoção de atitudes púdicas que ainda não são sentidas no coração é fator de deseducação e repressão dos potenciais de crescimento pessoal. Por incrível que pareça, isso é deixar de errar por orgulho. Então, às vezes, né, a gente encontra aquelas pessoas que têm uma inversão nesse sentido, que se tornam muito severas, muito púdicas, né, muito burocratas, no sentido de ficar controlando tudo, né? E isso também é um desserviço para o próprio ser humano, né? Porque com certeza essa pessoa não é uma pessoa feliz. Por incrível que pareça, isso é deixar de errar por orgulho, tá? E aí ela encerra esse capítulo, né, a palestra dela, dizendo assim: ah, meus bons amigos, precisaríamos de outro curso desse de 20 dias, somente para tratar esse enfoque. Valha-nos Deus e Eurípides para que o consigam quanto antes, porque não tenho mais onde botar tanta gente no pavilhão. Paz e esperança a todos. Então, quer dizer, esse curso de 20 dias, né, foi um pavilhão cheio de espíritos que participaram. Então, ela encerra ali a palestra dela dizendo, né, que precisa de mais um curso com um pavilhão cheio para, né, poder abarcar todas as pessoas que precisam aprender e ouvir essas mensagens lindíssimas. Com isso, nós encerramos o nosso livro maravilhoso, amado, Mereça Ser Feliz, um guia maravilhoso assim para que a gente possa superar as nossas ilusões de orgulho, né? Que nem diz o título aqui. E vamos continuar o nosso trabalho dos sábados, segundo sábado do mês, trabalhando um outro livro da mesma autora, que é o livro Laços de Afeto, que não está à mão aqui agora, mas o mês que vem, mês de agosto, segundo sábado do mês, estaremos aqui iniciando esse outro livro, que também tem muita coisa para acrescentar no nosso conhecimento, né, no nosso desenvolvimento, na nossa conscientização. E, portanto, a gente espera vocês, né? O mês que vem, mês de agosto, também vai ser bastante frio, nesse mesmo horário, para iniciarmos esse grande estudo juntos, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que nos encorajem sempre nas nossas lutas diárias e que a gente nunca desista e siga sempre em frente. Obrigados, amigos da espiritualidade, que estão sempre presentes nos nossos trabalhos, e que assim seja.
Uma boa tarde a todos.